Voltando do intervalo, era um dos depoimentos mais aguardados, o que teve lugar hoje na CPMI do 8 de janeiro, do general Augusto Heleno, pelo menos inicialmente um dos ministros mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Heleno buscou desqualificar o ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, como delator, ele está delatando a Polícia Federal, e negou que se tratasse de uma política com seus comandados, uma política de procurar, de alguma forma, não aceitar o resultado das eleições agora do último ano. Reportagem de Marina Demori. Durante o depoimento, Heleno negou que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha cogitado um golpe de Estado. O presidente Bolsonaro, ele estabeleceu, principalmente conosco, que estavam muito próximos, que ele ia jogar dentro das 4 linhas. Não aceitou nenhuma proposta que atravessasse a Constituição, que pudesse causar um abalo profundo no país. O general declarou que nunca viu nenhuma minuta golpista e também buscou desqualificar o que Mauro Cid relatou à Polícia Federal. Segundo o ex-ajudante de ordens, Bolsonaro teria discutido com comandantes das Forças Armadas a possibilidade de aplicar um golpe para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero esclarecer que o tenente-coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões, ele era ajudante de ordens do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Logo depois, parlamentares da base governista exibiram uma foto para rebater a versão de Heleno. Na imagem registrada pela Presidência da República em 2019, Cid aparece em uma reunião de Bolsonaro com o então ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e os chefes das Forças Armadas à época. Ao ser confrontado com a imagem, o general Augusto Heleno afirmou que Cid não tinha poder de decisão nas reuniões e nem podia pedir a palavra para se manifestar. Em mais de uma ocasião, questionou o conteúdo do acordo de delação de Cid, que está sob sigilo, e disse que, apesar de ser militar, ocupava cargo de natureza civil e não era chamado para reuniões da cúpula das Forças Armadas. Formado na Academia Militar em 1969, Heleno escalou na carreira militar longe dos holofotes, ocupando postos no Paraguai e na França. Chefiou a missão das Nações Unidas no Haiti e o Comando Militar da Amazônia. Passou para a reserva em 2011. Caio, para quem gosta de história da política brasileira, da minha geração particularmente, né, aos 71, eu tenho memórias ainda. Ali dos anos 70, quando o então capitão Augusto Heleno era ajudante de ordens do então comandante do Exército, general Silvio Frota, que resolveu peitar o então presidente, general Ernesto Geisel, de quem pode-se falar muita coisa, menos que não entendesse como é que se manda. E o jovem capitão Augusto Heleno assistiu de perto a demissão do chefe dele, por ter peitado o chefe dos chefes. Ali funcionou. Eu não sei o quanto que na carreira do Heleno esse episódio o deixou até hoje um tanto quanto, digamos, avesso a intrigas palacianas. Mas o relato que ele faz do papel do tenente-coronel Mauro Cid como um ajudante de ordens ausente não bate com a realidade. Não, de forma alguma, tanto que foi rapidamente desmentido. Um erro grave do Heleno, porque certamente ele sabia, né, de que o Cid participava, não que influenciava de fato, mas que estava lá, tanto que foi desmentido rapidamente. Há relatos controversos a respeito disso, com as fontes que a gente consulta junto aos militares que fizeram parte do governo, alguns deles até horrorizados com o grau de influência de ajudantes de ordens, não apenas o Mauro Cid, que tinham, digamos, um acesso ao ouvido presidencial privilegiado. Sim. Agora, ali a presença do Heleno hoje, pelo menos na minha leitura, ele é muito simbólico, né, William? O Heleno. O Heleno, assim como o Onyx Lorenzoni, foi dos que primeiro embarcaram, né, embarcaram no bolsonarismo, isso em 2017, 2018. Eu conversava com o Heleno nessa época, né? E depois acompanhei também, às vezes que eu ia ao Palácio do Planalto, quando eu morava em Brasília ainda, conversava com ele no GSI. E eu fui sentindo ali um movimento até do Heleno, cada vez um pouco mais distante, e o presidente da República, então o presidente Bolsonaro,
cada vez menos influenciado por ele, que era ali o mais cabeça branca ali do Palácio do Planalto. Se considerava, né? Antes da posse do Bolsonaro, que o Heleno pudesse ser o chefe da Casa Civil. Exatamente. E o Heleno era para ter sido até o vice, né? E depois foi cotado para ser vice ano passado. Então, alguém que entusiasta no começo, mas acabou ali, pelo menos no decorrer ali do governo Bolsonaro, cada vez se afastando mais, pelo menos essa é a minha percepção. Cristiano Noronha, nós não somos advogados, muito menos estamos julgando as pessoas. A gente interpreta os dados da realidade à medida que a gente é capaz de enxergá-los. Em que medida a participação hoje, o depoimento hoje do general Augusto Heleno na CPMI do 8 de janeiro, ajudou ou não a narrativa da tendência política bolsonarista de se eximir de qualquer responsabilidade central de planejamento dos atos do 8 de janeiro? Olha, William, eu acho que a narrativa, tanto de quem de governo e de oposição, elas já estão dadas. Para mim, pouco influenciou o depoimento do Augusto Heleno, seja de reforçar a tese, né, de aliados mais próximos do presidente, de que não houve tentativa de golpe nenhum e tudo mais, como também ela não mudou a percepção de aliados do governo, né, da base governista, do atual governo, de que não houve essa tentativa. Ele não convenceu, não convenceu os apoiadores do presidente Lula hoje e também falou em linha com o que pensam os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, para mim, é um depoimento altamente neutro, que ela não muda essa percepção de nenhum dos lados. Para mim, essa CPI, ela acaba, na verdade, muito mais servindo como uma disputa de narrativas entre os dois lados, e que esse assunto ele já está sendo conduzido em outra esfera e vai ser o que vai efetivamente contar justamente nessas outras esferas, no Supremo Tribunal Federal, na delação da Polícia Federal. Isso aqui efetivamente vai contar. Essa delação do Mauro Cid, a partir, né, do aprofundamento das investigações por parte da Polícia Federal, vai dizer quem é que tem razão nessa história, e a partir dessa comprovação ou não, né, o Supremo vai tomar ali as medidas cabíveis. Mas eu acho que foi pouco, de fato, convincente, seja para a oposição ou para, eventualmente, mudar a percepção dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para eles, de fato, toda essa ideia de golpe, tudo isso é uma invenção e não aconteceu. O presidente saiu do país e acabou. E o que aconteceu foi um bando de desordeiros acabaram invadindo os prédios públicos e quebraram a praça ali dos Três Poderes. A gente tem uma coincidência, né? Como a gente sabe em política, uma coisa talvez não dependa da outra, mas duas juntas formam um terceiro fato político, que é hoje, por exemplo, o TSE. No dia esse do depoimento de uma figura importante, como foi o general Augusto Heleno Cristiano, nisso acho que todos nós concordamos, inclusive você, Thaís, estava lembrando que o Heleno chegou a ser, num determinado momento, uma figura de contato entre parte do PIB brasileiro e o governo Bolsonaro. Coincide hoje esse depoimento do general Augusto Heleno, com toda a simbologia associada a ele, com o TSE dizendo: Forças Armadas, vocês estão fora de fiscalização de eleições. Mata uma discussão de quase 4, 5 anos. Isso, na verdade, o que o ministro Alexandre fez, ao colocar essa resolução para votação no TSE, foi corrigir um erro do Barroso, que amanhã, depois de amanhã, vai virar presidente do Supremo Tribunal Federal. Porque a ideia do Barroso era atrair as Forças Armadas para participar do processo, achando que as Forças Armadas também não fariam nenhum questionamento, tendo o comandante em chefe, que era o Jair Bolsonaro, na presidência da República. Então, o TSE hoje aprova essa resolução, tirando as Forças Armadas... E o STF? Do Comitê de Transparência Eleitoral, né, o CTE, que gerou toda a polêmica, né? Ao longo de 2022, a gente ficou acompanhando essa cobertura, justamente porque o Barroso decidiu, quando o presidente do TSE, colocar o Exército, os militares, dentro do TSE para fazer a análise. Acho que ele... Cristiano está pedindo a palavra, Cristiano?
Eu só queria mencionar um ponto que eu acho, Caio, que a decisão do ministro Barroso, eu acho que naquele momento ela foi acertada, não foi um erro, né? Ele queria trazer as Forças Armadas para efetivamente tentar convencê-los de uma vez por todas da segurança das urnas. Então, foi muito mais um gesto de dizer, olha, não temos nada a esconder, quem quiser pode ver exatamente, participar do processo e contribuir. Então, eu acho que, aí superado todo esse processo, inclusive com a participação e tudo mais, e aí hoje toma-se essa decisão. Eu concordo que ela é simbólica, ser tomada num dia como hoje e tudo mais, mas eu acho que naquele momento foi prudente a decisão do ministro Barroso em relação à inclusão das Forças Armadas nesse processo. Eu acho que essa decisão do Barroso, eu falo acho mesmo porque nós estamos aqui dando um pouco de opinião, né? Cai naquela célebre categoria a lei das consequências não intencionais. Ele pensava numa consequência e conseguiu outra. Hoje a gente pode olhar de longe, né? Depois a gente sempre... Em geral, a gente costuma ser mais inteligente depois. Nem sempre, mas a gente tenta. A gente depois pode dizer, essa lei das consequências não intencionais hoje pode ser vista de fato como o famoso tiro no pé. Por favor, Caio. Não, como é tiro do pé essas próprias CPMI, porque essa CPI só existe porque os bolsonaristas quiseram que ela fosse instalada. Então hoje tem dois tiros... É a segunda, né? Teve a do MST e agora essa. Agora a do MST começou com uma maioria oposicionista, né? Que caminhou bem até o Lula fazer o acordo com o Arthur Lira para reformular ali. Agora essa CPI, tudo que está acontecendo ali, essa exposição dos bolsonaristas, dos comandantes e ex-comandantes, só acontece porque os bolsonaristas quiseram que essa CPI ocorresse, achando que o governo Lula fosse cochilar, como o governo Bolsonaro cochilou na CPI da pandemia, e não montar uma maioria. Agora, no Congresso, quem tem maioria tem tudo. Deixa eu colocar, então, a apreciação de vocês, algo que a gente vem tratando aqui no WW com alguma recorrência, que é se essa CPMI está conseguindo ou não, Thaís, Cristiano, começando por você, Cristiano, se ela está conseguindo escrever esse capítulo da história política brasileira que é tão recente, tão próximo da gente ainda, né? Você acompanhando os trabalhos, Cristiano, você sente que a CPI está conseguindo trazer essa história à tona, está conseguindo colocar os fatos como eles são, ou ela é completamente vítima das narrativas de um e de outro lado? Eu não acredito nesse papel tão esclarecedor assim, William, da CPMI. Eu acho que ela se tornou, de fato, uma disputa de narrativas, onde, inclusive, há até mesmo com a presença, né, e é natural que isso aconteça, isso virou uma tradição já, até de determinadas pessoas conseguirem o habeas corpus e não falar, então nem todo mundo está lá disposto a falar, existem determinados requerimentos que são apresentados, mas não são votados. Então, até mesmo a condução da investigação, ela, de certa forma, está desequilibrada na minha percepção. Então, ela contribui muito mais para uma espetacularização. Isso, as CPI já se tornaram há algum tempo isso, né? E, para mim, o que efetivamente conta são as investigações que estão a cargo tanto da Polícia Federal quanto do Supremo Tribunal Federal. E o julgamento vai ser feito pelo âmbito judicial. Veja, o Mauro Cid, vamos pegar um personagem como exemplo, né? Ele foi lá na CPI, não falou absolutamente nada, tinha um habeas corpus, até porque se ele falasse da CPI, ele não teria benefício nenhum. Foi à Polícia Federal, fez um acordo de delação premiada, está falando, porque nessa instância, aí sim, ele pode ter algum benefício de redução de pena. Eu estou aqui ouvindo vocês, né? Política não é exatamente a minha área total, mas eu falo muito sobre a CPMI com a Faria Lima, com empresários, até para tentar medir a temperatura ali sobre a percepção da força do bolsonarismo, né? Depois que a CPMI acabar. E a minha percepção é de que a CPMI não tem mais valor. Assim, a CPMI é como olhar pelo retrovisor uma história complicada do Brasil, né? Tem
o setor produtivo como um todo, tentando deixar para trás uma série incrível de crises que o Brasil atravessa há 10 anos e está todo mundo esgotado, né? Inclusive e a polarização política faz aumentar isso. Então, até a curiosidade pela CPMI, eu percebo que diminuiu. Hoje, por exemplo, eu liguei para um empresário grande, eu disse, você viu o Heleno hoje? Então, e isso aconteceu em outros momentos. Então, a minha percepção, assim, aquela preocupação com uma CPMI que envolve o ex-presidente da República, com tudo que aconteceu no Brasil, de preocupação institucional, de receio de que isso gere ali alguma instabilidade, ela não É aparece. interessantíssimo o ponto que vocês estão colocando, tanto o Cristiano quanto você. O Cristiano encerra a participação dele dizendo para nós o seguinte: olhem, no fundo, essa CPI não resolve coisa nenhuma, porque mesmo aqueles diretamente envolvidos preferem fazê-lo fora, no sistema judicial, que é quem vai acabar determinando o que vai acontecer com o destino de cada um. Você diz o seguinte: olha, os setores de agentes econômicos, tomadores de decisão, estão querendo deixar isso para trás. E você, Caio? Não, eu tenho a impressão, a minha avaliação, a CPI anda a reboque da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, como o Cristiano coloca, isso é fato, só que ela ajuda a criar uma ambiência política na sociedade, pela própria formação dela de uma maioria lulista, de uma base aliada lulista, de que os bolsonaristas ali, que não tem vez ali nessa participação do 8 de janeiro. Eles conseguem fazer a narrativa... Você está dizendo que ela tem um peso grande ainda na formação da narrativa, é isso? Exatamente. Por quê? Ela não produz fato novo. Ela não produz fato novo algum. Salvo uma ou outra questão dos documentos que chegaram lá, por exemplo, o relatório da ABIN, constatando que a ABIN informou os órgãos de Estado sobre o risco do 8 de janeiro. Ok, esse é um fato novo, tem bastante coisa documentada ali. Agora, a Polícia Federal vai lá e fecha a delação com o Mauro Cid. Aí a CPI vai lá e, com base no que vaza da delação do Mauro Cid, ela convoca alguém. Então, ela acaba fazendo uma tabela com os órgãos investigativos, com o que a Polícia Federal e o Supremo Tribunal revela. E isso acaba dando força para a investigação. Então, ela tem, por ter uma maioria lulista, vamos dizer assim, ela acaba andando a reboque dos órgãos de Estado, que também são controlados ali, liderados pelo governo Lula, e acaba fazendo uma tabelinha, porque o que acontece na investigação, a CPI vai lá e dá uma substância política para aquilo. Hoje a gente ficou o dia inteiro vendo o general Heleno, daqui a pouco vai ser o Garnier, que era o comandante golpista, né, que vai estar lá na CPI, a partir de uma informação... Só para sermos corretos, golpista de acordo com a delação. Sim. Não, e é interessante, assim, o Garnier, você pensa, uma figura que foi chefe da Marinha do Brasil, quer dizer, um peso institucional, né, para ser redundante aqui, gigantesco. E a expectativa Mas ele já passou, ele já não tem poder. Quer dizer, há uma percepção de que a reação das Forças Armadas ali de blindagem institucional e deixar que cada indivíduo se responsabilize pelo que fez, tem gerado esse efeito de que não, essa é uma história... É um encontro que ferve sobre o passado. A CPI ela dá sustentação política às investigações de Estado contra o Bolsonaro e contra o bolsonarismo. Né? Porque ela cria fatos políticos e isso permanece, e aí vem uma operação da Polícia Federal e ali cria um fato novo que a CPI vai retroalimentar com algum depoimento ou com alguma convocação ou algum debate. Então, para isso, ela tem servido bastante ao governo. Agora, só um ponto, como a Thaís falou, né? A CPI não faz preço no mercado. E o outro ponto é que, quando a gente olha as pesquisas de opinião mais recentes, Bolsonaro continua com um índice de percentual de voto muito elevado e é hoje o principal oponente do Lula e continuará sendo um cabo eleitoral muito forte na próxima eleição. Então, nisso, não se alterou nada. Cristiano Noronha, da Arco Advice, nosso muito obrigado a você, Cristiano, pela participação aqui na nossa roda e boa noite para você em Brasília. Muito obrigado, boa noite. Thaís, Caio, a gente vai para o intervalo. Na volta, em ato inédito em busca de votos, Joe Biden se junta a grevistas nos Estados Unidos. Até já.